Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Alguém na casa pela primeira vez? Seja bem-vindo, muito obrigado. Daremos início aos trabalhos da noite de hoje, realizando a nossa prece inicial. Nós vamos chamar a nossa colega Tânia. Um minutinho, por favor. Boa noite a todos. Então vamos, nesta hora sublime, fechar os nossos olhos e sintonizar a nossa mente com o alto. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome. Nos asseverastes que onde 2 ou mais estiveres reunidos, o Senhor estaria conosco. Assim sendo, ó Mestre, nós agradecemos por esta permissão. Gratidão. Abençoe a todos que aqui estão. Abençoe, ó Pai, a todos nesse momento, para que possamos todos alcançar os recursos que vêm do alto para todos nós. Que através dos nossos amigos benfeitores, possamos alcançar as bênçãos, que através do Evangelho, a mensagem da noite, possamos fortalecer a nossa fé, que a cura das nossas enfermidades, o alívio das dores, possa chegar até nós, através do Teu amor divino. E assim rogamos, para que a Tua luz nos envolva, as forças do bem, se faça presente na vida de todos nós, daqueles que amamos, os que estão nos nossos pensamentos, os nossos familiares, todos possam receber essa assistência que chega para nós, através dos nossos mentores, através dessa bênção que é derramada, que são derramadas sobre nós. E pedimos também a Nossa Senhora, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Mãe de Jesus e de todos nós, que abençoe a todos que estão em sofrimento, que estão nas privações, nas dificuldades, sobretudo nas zonas de conflito, na região de guerra. Que a Tua misericórdia e a Tua bondade, ó Mãe querida, ampare a todos. Ampare a todos que lá estão e a todos que aqui também estão. Afaste de nós todo o mal, livra-nos de todas as dificuldades, esteja conosco, ó Mãe de amor, hoje e sempre, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Dando continuidade à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo,
será lido pelo nosso amigo Carlos Fiune. Por favor, Carlos. Boa noite. Hoje é o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. A verdadeira pureza, mãos não lavadas. O item 8. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, e se aproximaram de Jesus e disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Por que eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições? Jesus lhes respondeu: porque vós mesmos violais os mandamentos de Deus, porque seguir a vossa tradição? Porque Deus disse: honrai o teu pai e a tua mãe. E o que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizem: qualquer um que disser ao seu pai ou à sua mãe, toda oferta que faça a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará o teu pai ou a tua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus. Pela vossa tradição, hipócritas, bem profetizou Isaías de vós outros, quando disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si o povo, lhe disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, mas o que sai da sua boca. Isto é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos disseram: os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados. Eu lhe disse: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixando-os são cegos e condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair no abismo. E Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. E respondeu Jesus: também vós outros estáis ainda sem inteligência. Não compreendeis que tudo o que lhe entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuro? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Estas coisas são os que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos para lavar, isso não faz imundo o homem. Assim é. Obrigado. Na noite de hoje, nós temos o prazer, mais uma vez, de termos aqui o nosso amigo da casa, já realizou algumas outras palestras aqui no Lar Maria Cecília, nosso amigo Eustáquio Venceslau. O Eustáquio, ele é lá do Grupo Fraterno Espírita de Goiânia mesmo. Ele irá abordar o tema A Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas. Senhor Eustáquio, o senhor está com a palavra. Obrigado.
fazer um drible aí. O Silvio e o Água já me só precisa, né? Ok, muito obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa estar com todos nós e que nós tenhamos a graça de sair dessa casa de bênção, nessa casa de prece e de orações, desse pronto-socorro espiritual, com aquilo que nós viemos buscar, que seja paz para os nossos espíritos, entendimento, a propósito da nossa percepção a respeito das coisas de Deus. E o companheiro leu o Evangelho de Mateus, e essa passagem das mãos está também em Lucas, e é sobre esses dois tópicos, Mateus e Lucas, que a gente fez um pequeno arrazoado, para que nós possamos entender que Jesus, como sempre, não é? Dentro da sua, de falar para a vida eterna, de falar para tempos imorredouros, que a sua palavra pudesse ser entendida per séculos, séculos, seculorums, nós hoje estamos nos debruçando com o entendimento que possuímos e quiçá muito mais adiante, ao estarmos andando em outras dimensões mais espiritualizadas, também vamos nos debruçar, porque o Evangelho é obra para a vida toda. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, esta passagem foi colocada no capítulo 8, que fala sobre as bem-aventuranças, de 6 a 10, 12, por aí, está falando das bem-aventuranças, e esse capítulo 8 é bem-aventurados os que têm puro o coração. É quase que como uma puxão de orelha já de cara para nós, porque diz que as bem-aventuranças é para aqueles que têm puro coração. Ora, qual de nós, no estágio ainda claudicante em relação à espiritualidade, que nós temos puro o coração? E quando o que o companheiro leu na parte de Mateus, que Lucas também fala da mesma forma, mas com outras palavras, mas o sentido é o mesmo. Ora, ele diz que a gente fica preocupado no mais das vezes com os simbolismos, nós nos preocupamos com a formalidade e esquecemos muito mais da essência daquilo que Jesus de verdade quis nos dizer, não é? Ele não está falando de comer com mão suja, de comer sem ter lavado as mãos. Ele usou desta figura para nos dizer que o mais importante de toda a sua fala, de todo o seu messianato, o mais importante da sua passagem dentre nós, foi nortear para nós caminhos, para que nós pudéssemos, a partir do nosso entendimento das coisas, nos tornarmos mais cristianizados. E ele vai dizendo então, olha, vocês ficam preocupados com formas, vocês estão preocupados com o modo de vestir, vocês estão preocupados, e hoje a gente pode dizer de uma maneira um pouco mais diferente, mas mais consentânea com os nossos dias, nós estamos hoje preocupados em que religião você pertence, qual grupo você está, você faz esse ou aquele, e na verdade o que importa do que o Cristo veio ensinar para nós é que todos nós devemos trabalhar em nós esta oportunidade ímpar que estamos tendo de estar aqui, ainda no mundo de provas e de muitas expiações, mas porque ainda estamos e respiramos nesta atmosfera de sermos ainda espíritos endividados. Muitos de nós, não é? Ainda teremos que estar por aqui, ainda por um longo período, porque dos ensinamentos crísticos, poucos desses ensinamentos, nós os fazemos diuturnamente na nossa vida, de forma já, digamos, imperceptível. Nós somos, nos mais das vezes, esses críticos mordazes de tudo que o outro faz, mas a nós mesmos somos complacentes com aquilo que nós de verdade fizemos ou fazemos. O Evangelho é página de luz, o Evangelho é caminho, Jesus é verdade, Jesus é vida, mas quanto deste Evangelho do Cristo de Deus nós conseguimos no nosso dia a dia exteriorizar?
Ou melhor ainda, quanto disso nós interiorizamos e fazemos-nos representantes do Cristo? Ele disse, não é, que ele estava indo para o Pai, mas não nos deixaria órfãos. Isso, de alguma maneira, é para nós uma afirmativa extremamente consoladora. Não estamos sós, mas a caminhada de cada um de nós é individual. Cada um de nós teremos que evoluir segundo as nossas dificuldades no lugar em que estamos, dentro daquilo que compreendemos. Por isso o Evangelho que é o caminho, por isso que o Evangelho é luz, por isso que Jesus disse: eu estou lá com o Pai, mas não vos deixarei órfãos, porque vos trago palavras de vida eterna. Isso também tem que ficar bem claro na nossa trajetória, naquilo que nós estamos querendo e o que é que estamos esperando enquanto estamos aqui encarnados. Que tipo de melhoria precisamos fazer? Quanto de nós estamos hoje melhor do que fôramos há 1 ano atrás, há 2 anos, há 5 anos? É preciso que façamos este teste de vigilância diário, para que a gente possa entender o quanto que Deus espera de cada um de nós, mas sem nos violentar de forma alguma, aceitando-nos como somos. Porque ele diz: olha, a casa do meu Pai tem muitas moradas, e ele estava falando de várias oportunidades que teremos ainda, porque numa encarnação só, é muito difícil sairmos da nossa inferioridade extrema e chegarmos à angelitude. O processo da evolução é cadinho a cadinho, dia a dia, pouquinho a pouquinho. E ele sabia disto, tanto que ele disse: eu vos trago palavras de vida eterna. Enquanto estiveres a caminho, eu estarei convosco. Porque sabe que nós não vamos resolver os problemas tudo nesta vida presente. E eu quero ler um pedacinho da parte do Lucas, porque Lucas foi feliz quando disse assim, ó: enquanto Jesus falava a uns fariseus que ele pedia que fosse jantar em sua companhia, quando ele estava, quando todo mundo queria, imaginamos hoje termos a grata satisfação de termos Jesus próximos de nós, encarnados. Ele aqui está, mas está em espírito, E nós, se nós pudéssemos ou pudermos chamar ele para ir fazer um converscote nas nossas casas, vem jantar comigo, Jesus, vai lá, porque onde ele estava era luz plena, e ele estava sempre dando lições imorredoras. Então ele foi estar na casa de um fariseu. Jesus se sentou à mesa, e o fariseu então a dizer consigo mesmo, não falou, mas pensou, não é? É o que nós, via de regra, fazemos, a despeito dos julgamentos precipitados que fazemos de todos aqueles que, segundo a nossa cartilha, saiu um pouco do enredo que nós estamos acostumados. A gente julga, a gente não fala, julga com o olhar, às vezes por educação, não falamos naquele momento, mas se possível for, se necessário se fizer, a gente fala com o companheiro do lado: você viu como é que ele tratou, como é que ele fez, olha como ele veio na casa, olha se... São coisas ainda, isto já faz 2000 anos, mas são coisas corriqueiras que ainda comunicamos e fazemos nos dias de hoje. Então ele falou para um amigo dele: olha, por que será que ele não lavou as mãos antes de jantar? Jesus, que tudo percebia, disse-lhe, porém: vós outros fariseus. E quando Jesus fala fariseus, é muito importante que nós pensemos, quanto do farisaísmo ainda está agregado em cada um de nós. Dentro das nossas maledicências, dentro dos nossos julgamentos segundo a nossa percepção de causa das coisas, mas nunca levando em consideração o Jesus que nada e ninguém julgou. Nós julgamos, nós fazemos pensamento, nós temos para com o outro uma atitude farisaica, mas a gente acha que só porque estamos sob o guante de uma casa, já adquirimos todas as qualidades e já somos então aptos a estar com Jesus, porque o conhecemos, mas nós não o seguimos. Esta é que é a grande dificuldade, que de nós que nos falamos, que queremos nos transparecer como já íntimo do Cristo, que o conhecemos nas sobejas, nas coisinhas miúdas, mas
e nas nossas atitudes. Se queres ser o primeiro no reino dos céus, seja servo do menor, nos ensinou Jesus. Quantos de nós estamos dispostos a sermos servo do menor? Dividirmos aquilo que possuímos, aquilo que temos, com a nossa empregada, com o nosso subalterno no trabalho, com aqueles que encontramos caído ao longo do caminho, não é? Sermos autênticos, próceres com aqueles que comungam a nossa fé, que estão na nossa mesa, é muito fácil. Mas ser servo do menor é um trabalho hercúleo que Jesus não quer que sejamos, que façamos da noite para o dia, mas que nos esforcemos diuturnamente para sermos um homem menor. Todos os dias, quando acordamos, nós devemos botar na nossa cabeça que hoje é mais uma oportunidade que o Pai está me dando para que eu possa, no final desse dia, deitar melhor do que quando me levantei. Quando estamos cônscios da nossa inferioridade, quando estamos sabendo o quanto que precisamos caminhar e o tão pouco caminhamos até agora, é preciso que urja, é preciso que nós nos esforcemos. E nós costumamos, de forma muito, digamos, de acomodação, a gente diz, mas eu conheço o Evangelho de ponta, de capa a capa, eu já ouvi centenas, desde a minha infância na evangelização, depois na mocidade, depois junto aos jovens, eu já fiz várias campanhas, eu sou aquele que realmente acompanha o Evangelho, porque sou de família. Meu amigo, o processo da nossa evolução é individual, é dia a dia, cadinho a cadinho, um pouquinho a cada vez nós vamos agregando, vamos entronizando em nós esse Evangelho do Cristo, que é extremamente simples, mas tremendamente difícil, porque estamos no mundo da mais-valia, estamos no mundo não dos valores espirituais, estamos no mundo dos valores materiais. Mais vale quem mais possui, quem tem o melhor carro, quem mora no melhor condomínio, quem tem a melhor casa, e nós a gente vai nesse redemoinho de forma inadvertida, querendo ser igual ou melhor daquele do nosso lado, mas o Evangelho de Jesus, aquele que ele fala, como ele está falando aos fariseus, não é? De que importância tem, se eu estou convosco lhes dando palavras de vida eterna, se eu vou fazer vou me alimentar sem ter lavado as mãos? E ele vai mais dizendo, então ele disse, não é? O fariseu na mesa disse, olha, mas que estranho, o teu Senhor não lavou as mãos. Disse não, pensou, e ele entendeu, e ele disse, vós outros fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Vamos nos colocar um pouquinho no lugar do fariseu, não é? Não vamos fazer uma retrovisão desde quando nascemos e desde quando nos entendemos por gente, mas vamos pensar neste mês que está se findando, quanto do Cristo de Deus eu neste mês, de forma clara e objetiva, coloquei para domar as minhas más tendências, para me tornar um ser melhor, para ser de verdade não um fariseu que estou observando as coisas do mundo, mas ser de verdade um cristão que olha para dentro de si mesmo e enxerga a distância que ainda há que se percorrer com Jesus. Nesses últimos 30 dias, cada um de nós, você vai fazer um compromisso comigo, que ao botar a sua cabeça no travesseiro, antes de começar a roncar, vai pensar no que eu estou te falando. Nesses últimos 30 dias, eu não quero uma análise da vida toda, não é? Nesses últimos 30 dias do mês de abril que está se fechando, quanto de mim
enquanto cristão que me julgo ser, fui capaz de me melhorar, fui capaz de entronizar o Evangelho do Cristo. Quantas vezes eu dei de mim mesmo sem esperar recompensa, sem esperar reconhecimento. Eis o desafio. Ser cristão não é fácil. Por isso é que estamos há 2000 anos nesse processo de ida e vinda, nesse rameirão de eu estou aqui, falo o que faço, falo maravilhosamente bem, mas e a minha de verdade, a minha conversão para Jesus? Quanto do Cristo de Deus habita em mim? Quanto eu respiro desse Jesus transformador na minha vida? Problemas, quem não os tem? Toda casa tem problema no casamento, tem problema com os filhos, tem problema com o cunhado, Deus me livre, tem problema com sogra, Ave Maria, e tem problema de toda ordem, quem não os tem? Mas Jesus, Ele veio palmilhar os nossos caminhos e dizer: tendes ânimo, tendes bom ânimo, esteja comigo, eu venci o mundo, eu me dei a vós como anjo de Deus. Precisava passar porque Ele passou, foi em forma de amor, por nos amar, para mostrar para nós que até o máximo do sufrágio pode ser entendido como uma doação em nome do amor. A gente às vezes na família, não é? Que a gente costuma, no nosso universo, no nosso micro-universo, quando a gente analisa o nosso pequeno universo, no seio da família, a gente tem muita dificuldade, porque no mais das vezes, as uniões, né, as uniões que fazemos, a gente vem de um lugar e a companheira vem de outro, e nós nos enamoramos pela carne e não pelo espírito, e a carne, como tudo que é material, com o tempo vai se desmanchando, vai se dessorando, vai ficando velho, vem as rugas e etc. Mas a gente não faz uma comunhão de espíritos em prol daquelas dificuldades que iremos enfrentar. Todos, inexoravelmente todos, que aqui estão nesse planeta, têm problemas e têm dificuldade. Se alguém disser que não os tem, é porque está mais ignorante do que todos nós, por achar que vive no mundo feliz. O mundo é de provas e expiações. Ainda não somos merecedores de estar no mundo feliz, porque não aprendemos a amar incondicionalmente. A gente sempre bota uma condição para ser bonzinho, não é? A gente sempre coloca uma variável: mas se ele fizer isso para mim, aí, mas se o meu, aí, se o meu patrão, aí. Nós estamos sempre colocando condição. Por quê? Porque ainda não damos conta de enfrentar a nossa inferioridade. E Jesus nos mostra o caminho. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo, faça como eu. Seja humilde, seja trabalhador, se dê de verdade. Não se apegue a essas convenções do lavar a mão, do entrar com o pé direito, de ajoelhar, de fazer grandes orações, falar alto, blasfemar, dizer que só aqui é que nós encontramos o Cristo. Não. Jesus, e como a menina falou na prece inicial, não é? Eu gosto muito disso, de falar disto. Ainda mais nessa semana falei em vários lugares por aí nessas casas, nessa Semana Santa, eu disse que tem irmãos nossos que estão esperando Jesus voltar, que Jesus morreu e vai um dia voltar para resgatar. Resgatar quem? Evidentemente eles, né? Porque os impuros não serão resgatados, não serão arrebanhados. E Jesus disse: não. Voltou quando Maria de Magdala vai ao túmulo, ele já tinha voltado no terceiro dia, e Ele está conosco em espírito e verdade. É por isso que precisamos acreditar, Jesus está aqui e agora, conosco.
A oportunidade que temos de falar com o Cristo de Deus é aqui e agora, aonde estivermos. Porque Ele habita o coração daquele que está disposto a entender as suas dificuldades, a sua pequenez, diante do tamanho da responsabilidade, diante do quanto devemos evoluir, não é? Nós sabemos que um dia seremos anjos, mas nesse instante as nossas asinhas ainda não começaram a crescer, e para se voar é preciso ter asas. Então nós, espíritas cristãos, nós que temos Jesus como o caminho, como a meta, e nós que aprendemos através dessa pleia de trabalhadores da seara do Cristo, são centenas, milhares. Tem uma obra muito bonita de um companheiro nosso que edificou agora recentemente, e ele faz um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele fala daqueles que ajudaram o Kardec a codificar a nossa doutrina, não é? E ele diz-nos que cada um daqueles que deu a sua parcela de colaboração, nenhum deles ainda eram anjos, não é? Estavam um pouco além de nós, já tinham compreendido melhor a razão de estarmos aqui, de ter passado por aqui, compreendeu os tropeços, os erros, mas já estava numa situação melhor e ajudou no tempo oportuno a codificar. Lá no João capítulo 14 também fala-nos que quando a humanidade estivesse já um pouco mais evoluída, ele então mandaria o Consolador prometido. E nós temos a pachorra de dizer que o Consolador prometido por Jesus é a terceira revelação. Mas a nossa terceira revelação, ela se fez da mesma forma que nós estamos encarando aqui os fariseus, não é? Para nós espíritas, Jesus é para nós. Jesus não é nosso, Jesus não é de nenhuma seita, Jesus é o Verbo. E o Verbo se fez homem, habitou entre nós, e agora em espírito está entre nós. Há aqueles que ainda não entendem esta premissa, não é? De que o Cristo de Deus caminha conosco, que nós estamos com Jesus a todo instante. Nós é que precisamos ligar a Ele, porque Ele está aqui e agora. Mas a gente, temos dificuldade, porque as nossas ações são muito terra a terra, as nossas atitudes são muito ainda daquele que não compreendeu a grandeza da oportunidade presente. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e no momento oportuno o planeta passa por tantas conturbações por aí, tantas dificuldades. Ainda, imagina, 2000 anos que Jesus esteve dentre nós, ainda tem guerras lá, estão bombardeando, faixa de Gaza, aqueles irmãos nossos que lá estão sofrendo ainda todo tipo. Imagina como deve ser difícil para esses espíritos mais evoluídos imaginar que alguém bombardeia, que alguém mata o outro em seu nome. É como se alguém falasse para você assim: olha, você me ensinou aquilo e eu fui lá fora e matei aquele cara que estava deitado ali, porque fiz com que ele parasse de sofrer. Ora, não tem sentido. Cada um de nós estamos carregando a nossa cruz, a cruz daquele que está lá. Ele tem os acertos. Primeiro, é imprescindível que nós tenhamos a certeza plena de que todos nós estamos num processo de justiça plena. Não há nenhum de nós que aqui está que somos inocentes e que não merecemos aquilo que nós nesse instante estamos possuindo, porque senão Deus não seria justo, não é? Deus dá a cada um segundo aquilo que nós, espíritos velhos, nós não somos espíritos de ontem, não estamos na primeira encarnação. Então cada um de nós vem com a missão daquilo que é necessário fazer, daquilo que é necessário trabalhar para sair daqui melhor do que quando para cá chegou.
E isto precisa ser compreendido segundo o que Jesus quis dizer para nós. Eu vou dizer aqui ainda um pedacinho que nesta primeira parte que ele leu de Mateus, não é? Quando Isaías disse para os outros, bem profetizou de vós Isaías. Preste atenção. Quando disse, este povo me honra de lábios, sem querer julgar ninguém, com quem nós pensamos, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações que eles próprios não cumprem. Este é que é o grande desafio daquele que se quer ser de verdade cristão. Tudo que falarmos, que dissermos, que tirarmos da interpretação do Evangelho, temos que vivenciar. Senão, Isaías já profetizou há 2000 anos. A gente fala palavras, mas não fala com o coração. Quando nós achamos que por estarmos aqui, por estudarmos o Evangelho de forma mais consentânea com a realidade crística, nós já somos de alguma sorte ungidos, melhorados. Nada disso. Nós só melhoramos com as nossas atitudes. A melhora, a unção de Deus parte da nossa conversão diária, do nosso esforço diário para domar as nossas más tendências. Este é o desafio de quem está encarnado. Este é o desafio de todos nós. Por isso, eu quero finalizar dizendo o seguinte para vocês. Tem desta obra que eu estou falando para vocês, que eu estou estudando, de um amigo meu, e ele diz uma coisa que... Ele diz um negócio aqui que é extremamente importante, que a gente possa... Vou deixar aqui para vocês também meditarem. Eu estou meditando nesta afirmativa há muitos dias. A gente começa a ler um livro, né, e lê a contracapa, entrecapa, vai lá no final, vai no meio, e pelo menos eu converso com muitos espíritos, e é assim, todo mundo quer entender rapidinho, fazer uma leitura ligeira, rápida, e pegar todo o conteúdo, e ponto, passar para a segunda obra. Mas às vezes a gente precisa estudar um pouco, e aqui no finalzinho ele diz uma coisa que é preciso, que eu gostaria que ficasse gravado no coração de cada um de vocês, é o seguinte: Moisés conduziu aquele povo durante 40 anos por um deserto, atravessou rios e etc, perdeu muita gente, mas ele foi o precursor, ele abriu o caminho. Aí veio Jesus e deu continuidade, não é? Também desbaratando aquele modo de pensar, aquela maneira farisaica de entender, e se deu em holocausto. E o Espiritismo tem a proposta de continuar o trabalho de Jesus. E o Espiritismo não é casa, o Espiritismo somos nós. Olha a responsabilidade de todos nós. Nós é que temos que entronizar Jesus e sermos aqueles que daremos continuidade ao trabalho do Mestre. O Espiritismo nos dá as ferramentas, o entendimento, mas a ação é de cada um de nós, e que tenhamos forças, que não desistamos diante das dificuldades, que são enormes, mas todos que aqui estamos, fomos colocados onde é possível sairmos vencedores. O Pai, não é? Já está escrito que Ele não coloca peso em ombros que não são capazes de carregar. Então nós damos conta de carregar a nossa cruz. Jesus precisou de Cirineu, mas nós damos conta, porque a cruz que nos cabe carregar é a transformação de nós mesmos. Que Jesus nos abençoe e nos dê forças para fazermos o que precisamos fazer. Muito obrigado pela atenção. Muito bom, né, gente? Que possamos, muito obrigado, seu Eustáquio, agradecido pelas palavras,
troca de informações e que possamos, no nosso dia a dia, seguir as orientações do nosso amigo, seguir as orientações divinas, né? Possamos ter essa melhoria diária no nosso dia a dia, termos as nossas reflexões, como foi cada dia, e buscarmos ser melhor a cada dia, buscando, na dúvida, tendo como Mestre Jesus o nosso orientador. Agradecidos a todos, muito obrigado, seu Eustáquio. Nós vamos agora fazer uma finalização e aguardar para o passe. Então vamos fechar nossos olhos, agradecendo a Deus, a Jesus, por estarmos aqui reunidos em vosso nome, vosso poder e vossa glória. Agradecemos na noite de hoje as palavras do nosso amigo Eustáquio, que possamos, ó Pai, levar para o nosso dia a dia, na nossa melhoria diária, na nossa melhoria das pessoas da nossa convivência, que nós possamos ajudar, refletir e contribuir também. Que assim seja, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Está encerrado. Vamos aguardar a chamada para o passe. Obrigado.